Olá galera, tudo bem com vocês? Essa é a primeira aula do curso de Estudos Aplicados em Interpretação de Textos. Neste primeiro módulo falaremos um pouco sobre informática básica. No decorrer do curso, vocês precisarão fazer a formatação dos seus trabalhos, de acordo com algumas regras e algumas normas. Nessa primeira aula falaremos sobre formatação de texto. A formatação básica de texto ela vai abranger a aba do Word 2013 da página inicial. Nós teremos a área de transferência, a aba de fontes, parágrafo, estilo e edição. Eu vou explicar para vocês, no decorrer da formatação desse texto, algumas dessas ferramentas. A primeira dica que eu dou para vocês, como aí nós temos um texto que tem vários formatos de letra e de tamanho de fonte, nós iremos selecionar todo o texto. A gente pode selecionar com o mouse ou então apertar a tecla Ctrl T. E usar a ferramenta de limpar toda a formatação. Certo? Limpei toda a formatação, todo o meu texto está com o mesmo padrão. Na aba de fonte nós temos o tipo de fonte, o campo de tipo de fonte, tamanho de fonte, aumentar tamanho de fonte uniformemente, reduzir tamanho de fonte uniformemente. Nós temos também as ferramentas de realce, que é o negrito, itálico, sublinhado. Temos a ferramenta também de taxado, subscrito e sobrescrito. Certo? Temos os tipos de letras com efeitos, tá? A gente pode aplicar efeito aqui às letras, isso a gente vai trabalhar também, vou dar um exemplo para vocês. Certo? Nós também podemos dar realce com cor para esse texto. Podemos mudar a cor do texto, tá? A primeira parte de fonte. Nós vamos colocar todo esse texto na fonte Arial 12. Vamos clicar aqui no tipo de fonte, Arial, tamanho 12. Certo? Todo o texto está tamanho 12. Vamos dar um realce no título desse texto. Selecionei o título, vou colocar uma fonte maior, vou colocar a fonte 14. Vou usar a tecla de negrito. Negritei esse texto. Agora, para exemplificar, usarei a ferramenta de aumentar o tamanho da fonte e diminuir o tamanho da fonte. Nós sabemos que temos dois tipos de fontes diferentes. Se eu aumento os dois na mesma proporção. Se eu diminuo, eu vou diminuir os dois na mesma proporção. Tá? Em certas ocasiões, essa ferramenta é muito necessária. Próximo passo. Vamos trabalhar aí a aba de parágrafo. O que temos nessa aba de parágrafo? Na aba de parágrafo vamos ter os marcadores, a numeração, tá? A lista de vários níveis. Vamos ter também os recuos. A gente pode selecionar um texto e fazer recuo sobre ele, de acordo com orientações. Tá? A gente pode colocar eles em ordem, classificar, colocar em ordem alfabética, ordem numérica. Tá? A gente pode fazer também o alinhamento. Nós estamos esse texto agora alinhado à esquerda, podemos centralizá-lo, alinhar à direita ou justificá-lo. Tá? Temos também aqui a ferramenta de espaçamento de linha e parágrafo. Também contamos aqui com o sombreamento, tá? Que é a cor do fundo do texto. E as bordas, tá? As bordas, essas bordas aqui diz respeito ao texto, não à página, tá? O que usaremos nessa aba parágrafo? Nós justificaremos o texto. E em caso de uma enumeração, o exemplo simples aqui, a gente consegue fazer os marcadores ou a numeração, tá? Dentro dessas ferramentas a gente pode definir novos formatos, com novos tamanhos, com nova numeração, com tipo de caractere, certo? Tudo isso a gente consegue fazer dentro do parágrafo, tá? O nosso texto já está criando algumas formas. Essa marcação em vermelho e em azul são as correções automáticas, tá? Aqui, quando você clica com o botão direito em cima dessas correções, você vai ter uma sugestão. Ou você pode ignorar, você pode aceitar essa sugestão, tá? Normalmente as palavras estrangeiras, elas não são conhecidas, porque
A linguagem padrão é a linguagem portuguesa, certo? Brasileira. Para mudarmos o espaçamento entre uma linha e outra, nós podemos usar essa ferramenta aqui em parágrafo, espaçamento de linha em parágrafo. Você pode selecionar todo o texto, tá? E definir qual vai ser o espaçamento entre uma linha e outra. Você pode definir também, após o parágrafo, adicionar espaço antes ou depois. No caso aqui a gente está em remover porque já existe. Eu vou adicionar espaço antes e depois, certo? Para organização do texto. Isso aí vai de acordo com você necessitar, tá? Uma ferramenta que ajuda muito na elaboração e na dinâmica do texto vai ser a área de transferência. A área de transferência você pode estar copiando conteúdos da internet ou de outros textos para o seu texto atual, certo? Você pode usar a ferramenta de copiar, que ele copia para a área de transferência e cola dentro do seu texto. Vou colar um pedaço desse texto e colar o mesmo pedaço embaixo. Temos aí uma cola desse texto, tá? Em certas ocasiões isso será interessante. Pincel de formatação. O pincel de formatação ele serve para copiar a formatação de determinada parte do texto. Eu vou copiar a formatação do título. Eu clico em pincel de formatação, seleciono a parte a ser copiada e aquela formatação é copiada. Outra parte interessante dessa primeira aula vai ser a questão de localizar. Eu quero localizar um pedaço do meu texto. Eu clico na tecla localizar, escrevo a palavra a ser localizada e o sistema vai me retornar onde acontecem essas palavras, tá? A tecla substituir. Para que usamos a tecla substituir? Eu digitei uma palavra e sempre que eu digitei ela errada, por exemplo, no caso de social. Eu vou substituir ela por sociais. Eu vou lá e clico em substituir. Todo social virará sociais. O sistema te retorna. Fizemos 2 substituições em uma seleção. Certo? E a tecla selecionar é a tecla padrão de você fazer a seleção do seu texto. Tá. Essa aula de hoje vai ficar por aqui. Gostaria de agradecer a atenção de todos. Obrigado. Até mais.